Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de divulgação do SERCOM, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Eu sou o Fernando, faço parte da equipe dos voluntários que fazem leituras de livros. Estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, na orientação de Emmanuel. E já estamos na lição 129, cujo título é Origem das Tentações. Mas antes de começar a leitura, vamos só apenas nos sintonizar um pouco mais, levando os nossos pensamentos, pensando em Deus, Deus Pai, agradecendo a Ele e a Jesus por estarem aí nos orientando, nos fortalecendo e nos dando as ferramentas aí necessárias para o nosso aprendizado. Também vamos agradecer ao nosso mentor, que nos acompanha sempre, desde o nosso nascimento. Feitas as orações e a sintonia, vamos começar. Bom, como eu disse, o título dessa lição 129, Origem das Tentações. Um tema importante, né? Porque a tentação é uma questão assim, meio fundamental no entendimento aí do nosso aprendizado. Para começar esse texto, temos uma frase de Tiago, da primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Bom, essa frase aqui eu não tinha entendido a palavra concupiscência, até tive que treinar foneticamente para falar. Inclinações, desejos e vontades, ambições, mas no sentido negativo, né? Principalmente, acho que essência vem de cupido, né? Da questão da atração física, né? Sensualidade, né? Que é onde pega mais as pessoas. Então vamos repetir a frase. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, deixa eu falar essa palavra. Outra palavra que me atendeu aqui, que eu não entendi, é engodado, né? Eu fui ver no dicionário que quer dizer engodado, vem de engodo, e engodo é um termo usado para isca do peixe. Então, geralmente a gente usa minhoca, né, como isca, e o peixe dá lá e pega. Então, acho que ele está fazendo uma analogia entre essa coisa da gente ser fisgado, né, pela nossa própria concupiscência. Então vamos entrar na frase aí, a gente vai lendo o texto e no final vou fazer comentários. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam, quer dizer, atribuem a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio, da vontade de Deus. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. A gente aqui no Espiritismo, a gente fala das resistências, né, que a gente vai, de diversas existências, a gente vai tendo oportunidade de reparar os erros, né? As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Ele faz aqui uma comparação interessante. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam ou distorcem a lei por ele criada? Interessante, né? Fazendo uma comparação com as leis humanas. As referências do apóstolo estão profundamente estocadas pela luz do céu. Cada um, que ele vai repetir a frase, cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência, atraídos pelas próprias inclinações, desejos, vontades e ambição, pela sua própria natureza, né? Aí vai agora fazer um aprofundamento aqui nas ideias que tem no texto. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência.
concupiscência. Desculpa, eu estou com dificuldade de falar essa palavra. O primeiro, ou tentações, exterioriza o segundo, concupiscência, que constitui o fundo viciado, corrompido e perverso da natureza humana primitivista. Essa frase é que eu vou repetir porque ela é uma frase complexa, né? O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado, corrompido e perverso da natureza humana primitivista. A gente tem que levar em conta que ele está falando isso aqui da natureza humana primitivista, que ele está falando das origens, né? Quando a gente não tinha ainda o raciocínio, quando a gente era somente conduzido pelos instintos, né? Que é o instinto primitivo do ser humano, quando a gente era uma civilização muito precária, a gente vivia somente para se alimentar, se reproduzir e se defender. Né? Era guerra, correr atrás da comida, achar uma esposa para procriar e preservar a espécie, e era tudo muito sofrido, né? Com pouquíssima raciocínio. E aos poucos a humanidade foi progredindo e a gente agora tem o raciocínio, temos os sentimentos, né? Que a gente fala que a gente saiu dos instintos para os sentimentos, e depois a gente vai saindo dos sentimentos que misturam um pouco ainda com os instintos para os sentimentos mais puros, que é o amor fraterno, que é a caridade mais elevada, né? Então, dando continuidade aqui. Ser testado é ouvir a malícia própria e abrigar os inferiores alvitres ou sugestões de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinarmos na intimidade do coração. Ou seja, aqui ele já está fazendo o fechamento dessa questão das tentações, que as tentações elas são na verdade elas ganham quórum quando você se sintoniza com elas, né? Depois aqui, finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos as extensões de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Vou repetir, tá? Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. O que te atrai? O que te busca, né? O que você sente vontade de fazer durante o dia? Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, ficar muito atento. Hoje em dia, com internet, com todos esses estímulos aí malucos, a gente entra no celular e fica horas perdendo tempo. Ou não precisa nem falar da internet, qualquer outra coisa. Né? Se você gosta de comer, se você gosta de ficar vendo vídeos pornográficos, sabe? Qualquer coisa que pode te atrair e você perde muito tempo com isso. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem sua situação... Nossa, desculpa aí a fonética, tá? Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considere a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, essa questão da situação magnética específica. Cada dia é um dia de desafio. Né? Um dia a gente fala, hoje a lua está cheia, né? Que nem estamos agora na própria lua cheia, né? Eu, quando eu vou dirigir, eu verifico como as pessoas ficam magnetizadas por essa influência da lua, né? Da influência da atração gravitacional. E as pessoas ficam dirigindo que nem loucos ainda. Aumenta o número de acidentes, tudo. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. Cada dia tem a sua carga, né? O seu peso, o seu ensinamento. Daí eu fiz umas anotações aqui. Vamos ver se eu consigo trazer uma luz aqui para nós. Então, assim, como já falamos em outras palestras, a humanidade aqui neste planeta, no planeta Terra, ainda se encontra em estágio de expiações e provas. Então a gente vive num planeta de dualidade, em que existe o bem e o mal, o bom e o ruim, o frio quente, a luz
e a escuridão. Essa dualidade é o sistema de aprendizado da gente, que a gente tem que ter as comparações das coisas, né? Cada espírito, sendo criado por Deus, simples e ignorante, é imortal e perfectível através do seu próprio esforço. Então a gente fala perfectível através das diversas encarnações, né? Porque no Espiritismo a gente fala que a alma, sendo imortal, ela vai reencarnando e tendo vários aprendizados. Então, não existe aquela ideia do inferno e do sofrimento eterno, né? Isso, no Espiritismo a gente não vê dessa forma. A gente vê que Deus é misericordioso e sempre nos permite um recomeço. As tentações e o mal não foram criados por Deus. Fazem parte dessa dualidade que eu falei. E nessa fase que estamos vivendo de tentações e provas, a gente precisa desafios, né? Eu já falei isso em outras palestras. Se a gente não tivesse o desafio físico para a gente seguir em frente, a gente perderia todo o tônus muscular. Com o cérebro é a mesma coisa. A gente precisa estar sempre aprendendo, estudando, indagando, fazendo questionamento, né? Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos crescer pelo nosso próprio esforço e também nos oferece todas as ferramentas do autoconhecimento para o nosso crescimento. Então, assim, como a gente tem uma partícula de Deus dentro da gente, que é o nosso espírito, a gente tem essa consciência inscrita dentro do nosso ser, só que a gente não consegue ter uma plenitude do entendimento por causa da interferência, né? A gente fala também da interferência, das comunicações ruidosas, dos falsos profetas, né? Das ideias que são plantadas na nossa cabeça desde criança, e a gente acredita piamente. Assim como a humanidade, numa época, acreditava que a Terra era o centro do universo, né? E tudo girava em volta. Então a gente vai gradualmente despertando essa consciência. E a própria natureza também é um livro aberto. A natureza, através dos seus ciclos naturais, né, de amadurecimento, a água, todos os ensinamentos que a gente também já falou em outras palestras, que são formas de trazer ensinamentos de crescimento moral através da observação da natureza. Então, essas ferramentas de autoconhecimento e Deus, na sua misericórdia e no seu amor pela humanidade, ele sempre nos oferece também os seus emissários, né? São os diversos profetas e sábios que vêm encarnando nesse planeta. Moisés, Jesus, Buda, Krishna, Gandhi. Tem uma lista enorme de pessoas que, se a gente for estudar em cada cultura, tem os seus emissários, né? E nós, assim, no Espiritismo, a gente condensou, né, através de Kardec. Ele escreveu vários livros, sendo que pegou, assim, o ensinamento de Jesus num livro que se chama O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é muito interessante de conhecer esse livro, para quem não conhece, né? A gente usa diariamente para leitura. Porém, cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência, né? Isso que eu repito, me parafraseando para a gente finalizar aqui a minha reflexão. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar pensamentos e sugestões inferiores em si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele nos afinarmos, se nos sintonizarmos, né? Se empenhar no coração, na intimidade do coração. Então, daí a gente chega no âmago da questão, né? Onde estiver os teus tesouros, lá vai estar o teu coração, né? Porque você guarda o que você gosta dentro do teu coração, que é onde você tem os seus sentimentos. Tem pessoa que gosta de colecionar coisas, tem outras que gostam de objetos, tem outras pessoas que gostam de música, sei lá. Falando coisas fáceis, né? Mas para cada um pensar. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Então, isso aí a gente estou relendo, né? Eu achei importante. Então, assim, as recomendações. Conforme nos recomenda Santo Agostinho, no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, façamos ao final do dia a reforma íntima através do autoconhecimento.
a gente pode fazer um balanço do dia a dia, né? O que fizemos de bom, o que fizemos de mal, e a gente podemos melhorar. Isso aí é uma prática de autoajuda que é feita até nas empresas do material também. Quando você faz um coaching, né? Você estabelece metas, você faz a avaliação do seu rendimento. Então, na questão moral, a gente pode fazer a mesma coisa. Ter minoria, você vê, tratei mal alguém, eu podia ter feito coisa melhor, né? É importante. Isso aí é uma recomendação de Santo Agostinho. E também Jesus nos recomendou orar e vigiar para não cairmos em tentações. Nesse caso, por que Jesus nos recomenda orar e vigiar? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que... lembra que eu falei de preparar o solo do coração? Se você não faz a sua parte, não vai ter bênção divina que vai ajudar, porque tudo que vem de fora como bênção divina, como sendo uma ajuda, você não vai ter lugar para alojar isso, né? Uma mensagem, ou uma intuição, ou uma inspiração. Você vai estar mais sintonizado com as suas concupiscências, né? Que são as suas tendências negativas, que está atraindo também espíritos que se sintonizam com isso, e daí você não vai conseguir sair daí, né? Você vai ficar nessa tentação, nesse atoleiro, né, que a gente fala, né? E Allan Kardec, né, só para complementar e para finalizar, ele fala assim: amai-vos e instruí-vos. O Allan Kardec, antes de ser Allan Kardec, ele era professor. Ele trabalhou com Pestalozzi e ele acabou sendo o continuador da escola de Pestalozzi, né? Então ele tem uma metodologia científica, ele escreveu vários livros didáticos. Então é muito compreensível que Kardec ele acabou fazendo assim uma codificação do espiritismo em vários livros, de uma forma que você, estudando esses livros, você vai tendo uma compreensão lógica do que é o espiritismo. Porque o que a gente precisa para desenvolver o nosso conhecimento? A gente precisa desenvolver o amor, é a compreensão das necessidades do nosso próximo, que a gente pode fazer reciprocamente. Um amor não interessado, né? Não um amor assim, tipo de namorado, mas um amor ao próximo, um amor de reconhecer no próximo uma pessoa como você, que está em evolução. E a instrução, por quê? Sem a instrução, você vai ser facilmente manipulado pelas pessoas que dominam o conhecimento. Então você tem que ter a sua própria instrução, e você tem que desenvolver uma coisa que a gente fala no espiritismo, que é fé raciocinada. Acredito porque compreendo. Não é acredito porque me foi imposto, ou porque dogmaticamente as pessoas fazem isso há séculos, né? Então o espiritismo tem essa chave, né, da fé raciocinada e da fé com obras, porque a fé sem obras é fé morta. Então não adianta você falar e não ser o que você fala. Pessoal, acho que eu já falei demais. Vamos agradecer de novo ao plano espiritual, a Deus, Pai, que nos propicia esses momentos de reflexão super importantes para o nosso dia a dia, para que nós possamos, na medida que conseguirmos, combatermos essas tentações, né? Compreendendo a nós mesmos através do autoconhecimento. Assim seja. Tenha uma ótima semana de muita luz e muitas realizações. Fiquem com Deus.